Queria agradecer a vida do pastor e da Salete por me proporcionar esse momento de estar aqui. Para mim é motivo de honra estar aqui. Não é uma honra aparecer, mas é uma honra ser reconhecido por Ele, que eu tenho me dedicado à palavra, eu tenho me dedicado a estudar a palavra, e Ele tem sido bênção na minha vida em me colocar aqui, não só aqui, mas Ele tem me reconhecido, tem falado comigo, tem me honrado com palavras, e para mim tem sido de grande valia o que Ele tem feito por mim. Obrigado, pastor. Obrigado. Esses dias eu estava assim com pressa de fazer as coisas, pressa. Aí eu pensava assim, pressa, eu preciso falar de Jesus, eu preciso pregar, eu preciso fazer coisas diferentes, mas eu pensava em pressa, em fazer as coisas do meu jeito, assim, sabe quando você está meio assim, elétrico, e aí Deus falou assim, eu preciso de velocidade, mas eu não preciso de pressa, porque a pressa traz ansiedade, e a ansiedade, ela traz coisas ruins para a nossa vida. Mas a velocidade não. A velocidade te faz organizar a sua vida, te faz remir o tempo, te faz pensar em coisas que vão fazer você ter mais tempo para Deus. Porque nós temos nosso trabalho, nós temos nossa vida secular, e às vezes nós pegamos isso e deixamos isso dominar nosso tempo. E quando nós temos pressa, nós fazemos as coisas desorganizadas. Agora, quando você tem velocidade, você se organiza e faz aquilo que tem que ser feito. Não, como eu falei da outra vez que eu estive aqui, nós não podemos fazer nem a mais do que Deus nos pede, nem a menos. E quando a gente faz as coisas com velocidade, a gente está fazendo as coisas no tempo de Deus. Amém? O tema de hoje é Cristo, a palavra que salva. É muito profundo isso, é muito profundo. Todo mundo que vai vir aqui vai falar, meu tema é especial, mas esse é muito especial. Eu estava ali sentado, quando eu cheguei, Deus me trouxe duas frases. Eu te vi, ou eu te vejo, e eu vejo. Aí eu falei, mas eu te vi. E Deus diz assim, eu te vejo, Will. Deus fala assim, eu te vejo, Mateus. Eu te vejo, Frá. Eu te vejo, Cecília. E aí ele falou assim, mas e eu vejo? Ele diz assim, eu vejo as nações. Aqui tem alguns países. Eu era muito bom de conhecer bandeiras. Hoje eu não conheço quase mais nenhum. Só conheço do Brasil e da Argentina, que está ali perto uma da outra. Mas da Coreia, conheço algumas, da Grã-Bretanha. Mas Deus vê todos os países. Por isso que existem missionários, porque Deus vê aqueles países. Mesmo que eles não vejam Cristo ainda, mas Deus vê. Aí Deus fala assim, eu te vejo no momento de oração, eu te vejo no momento de jejum, eu te vejo quando as pessoas caçam de você, eu te vejo quando as pessoas fazem cara feia para você por causa de Jesus, eu te vejo, eu estou te vendo. E aquelas nações que ainda não reconhecem Jesus, Deus vê também, Deus vê. Eu fui numa colação de grau ontem, de uma faculdade ou universidade das mais famosas do país, uma das mais reconhecidas. E foram 3 horas mais ou menos da colação de grau. Não se falou uma vez o nome de Deus, não se falou uma vez o nome de Jesus. Numa universidade que é católica, o primeiro nome que deveriam falar era o nome de Jesus. Não se ouviu uma vez falar o nome de Jesus. Jovens falaram, professores falaram, mestres falaram, doutores falaram, mas não falaram uma vez o nome de Jesus. Aí eu pensei, o que está acontecendo com esse mundo? O que está acontecendo? Porque as pessoas tiraram Deus das coisas. Por que as pessoas não falam mais de Deus? Antigamente as pessoas, alguns citavam Deus, outros citavam Jesus. Mas hoje nem Deus mais estão falando. E eu perguntei, por que Deus? Por que isso está acontecendo?
Eu vou ler na NTLH todos os versículos, tá? Eu pesquisei e a NTLH, a palavra ou palavras, se repetem 379 vezes. 379 vezes. Em vários sentidos. A palavra falada, a palavra escrita e a palavra que é Jesus. Em vários sentidos, mas existem 379 vezes. Em Gênesis 11, 1, diz assim: naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. Todos usavam as mesmas palavras, mas nem todos, ou a maioria deles, não falavam o que Deus queria que fosse falado. As pessoas conversavam e falavam, mas não falavam de o que Deus realmente queria. Falavam dos seus desejos, das suas vontades, o que eles achavam que deveria ser, mas não falavam a verdadeira palavra de Deus. Não falavam o que Deus queria que eles falassem. Não sei se vocês percebem, mas eu fiz uma comparação, um paralelo entre o que aconteceu ontem e o que aconteceu nesse evento aqui, que foi o evento da construção da Torre de Babel. Eles falavam as mesmas coisas, falavam várias coisas, mas não falavam de Deus. A essência de Deus não estava lá. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas acreditam em si, no eu, no egocentrismo. Eu posso, eu consigo, se eu me esforçar eu posso, mas não colocam mais Deus na jogada. Ele não é mais o líder, ele não é mais o capitão do time. O capitão agora é escolhido pelos homens. Eu venero professores, eu venero governantes, eu venero quem quer que seja, mas não venero mais a Deus, mas não honro mais a Deus. Hoje em dia, eu aconselho os pais a quando deixarem seus filhos nas escolas, falarem sobre diversos assuntos. Diversos assuntos. Porque lá na escola eles não vão mais ouvir falar de Deus. Fale com seu filho de sexo, fale com seu filho de preguiça, fala com seu filho o que é ser homem, o que é ser mulher. Expliquem, porque se você não explicar, o mundo vai explicar de uma outra forma, que não é a forma da palavra. Isso me tocou muito, porque a gente sempre conversou com a Sofia, sempre conversou, sempre explicou. E às vezes eu falo assim, Mara, fala para a Sofia disso. E às vezes eu falo, porque às vezes eu acho que é assunto que mulher tem que falar, e às vezes que é assunto que homem tem que falar. E eu vou no metrô com ela, eu vou com cuidado, cuidado com as pessoas, cuidado com isso, cuidado com o que te vão falar, cuidado com o que te vão te oferecer, não pega carona. São diversas coisas que a gente vai falando, são orientações de pai. E Deus queria estar nesse negócio, orientando aquele povo escolhido, que era o povo de Israel, mas eles não colocaram mais Deus no negócio, tiraram, fizeram do seu próprio jeito. E hoje, infelizmente, nós estamos querendo fazer do nosso jeito. Por isso que estão acontecendo tantas tragédias, tantas coisas. Aí as pessoas perguntam, se Deus existisse, Ele não permitiria que isso acontecesse. Você tira Deus da jogada e depois fala assim, a culpa é sua, porque você está permitindo essas coisas. Nós sabemos que no mundo tereis aflições, nós sabemos que nós teremos problemas, dificuldades. Mas se você tem um Deus, as coisas são diferentes. Eu já falei para vocês da filha de, acho que era Billy Graham, que perguntaram para ela, eu não tenho certeza se era, acho que era, a filha de Billy Graham, que ela perguntaram para ela por que Deus permitiu que acontecesse o ataque às Torres Gêmeas e tantas pessoas morressem. E ela falou, as pessoas tiraram Deus das faculdades, tiraram Deus das escolas, tiraram Deus dos seus lares e agora querem cobrar de Deus as consequências dos seus atos. Deus quer que nós atentemos para as suas palavras. Deus quer que nós escutemos aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Ele quer nos direcionar. Êxodo 34, 28 diz assim, não durmam, presta atenção, hein? Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites. Uma alusão ao que Cristo também fez.
durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Deus deu aqui direção para um povo por causa de um envolvimento com Deus. Se você se afasta de Deus, você não tem como ele te comunicar coisas. Se eu não conversar com a minha esposa, eu não tenho como saber o que ela quer. Às vezes, quando a mulher olha, você já sabe o que ela quer, né? Principalmente quando ela era feia, né? Você fala assim, não é por aqui que eu tenho que ir. Então, é assim que a gente se comunica com Deus. Tendo tempo com Ele, tempo de oração, tempo de buscar, tempo de ouvir a palavra. Porque às vezes nós oramos e é só falando, mas não temos o tempo de escutar o que Deus quer falar para nós. Para você pegar uma direção, alguém tem que te falar. Eu ponho o Waze lá para me dar uma direção e eu coloco no volume, porque eu gosto de escutar ele falando, eu não gosto de só ver ele, porque às vezes você se engana no que ele está falando. E eu ainda ponho em inglês para a Simara ficar brava, porque o Waze é em inglês. Eu tenho que praticar, então eu ponho em inglês para praticar. Aleluia. Vamos colocar Deuteronômio 32, desculpa, do 1 e o 15. Escutem, ó céu e terra, e dei atenção às minhas palavras. Põe no 15, por favor. Aqui, no 1, ele dá um alerta para o povo escutar as palavras de Deus, para ele ser direcionado por Deus. E Deus abençoou o povo. E no 15 ele fala assim: o povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador. E rejeitou o seu protetor e Salvador. Hoje existe uma nação muito rica nesse mundo, né? É uma nação até que eu gosto muito. E essa nação, ela é muito organizada. Eu gosto da organização, eu gosto das coisas como eles tratam as coisas, a seriedade que eles tratam as coisas. Só que foi uma nação que está abandonando Deus. Estão trazendo várias coisas para esse país e estão abandonando Deus. E quando você abandona Deus, você começa a trazer coisas ruins para aquele lugar. Era um país conquistador, é um país que todo mundo respeitava. Hoje em dia não é um país que todo mundo respeita mais. Não é um país que todo mundo teme. Não é um país onde as pessoas pensavam em conquistar as coisas e ter aquilo. Agora se pensam apenas em dividir o que já tem. Dividir entre eles. E não ajudar outras nações, e não ajudar outros países. Estão pensando apenas no seu umbigo. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco? Hoje é um culto de missões. E o Brasil é um país de cristãos que precisa e está pensando nisso, em pregar em outras nações, em fazer discípulos em outras nações. Não está pensando só no seu umbigo. Aqui nós temos pessoas cristãs, temos homens e mulheres que servem a Deus, mas ele precisa estar pensando em alcançar outras nações. Porque a palavra de Deus não pode parar em mim, não pode só me engordar, mas ela tem que ajudar outras pessoas, ela tem que salvar outras vidas. O que eu falei dos colégios, o que eu falei das faculdades é porque nós nos trancamos há uns 20 anos atrás, há uns 30 anos atrás, a igreja se trancou e ela achou que estava bom e que ela ia convencer as pessoas dentro das 4 paredes. O que acontece hoje é que nós estamos colhendo o mau fruto daquilo que nós plantamos há uns anos atrás. Somos um país que podia estar muito mais desenvolvido no cristianismo e podíamos estar muito mais avançado, termos muito mais coisas e não temos, porque nós paramos no tempo. Paramos
nos engordamos e deixamos de pregar o Evangelho. Nos engordamos e paramos de andar com a Bíblia. Minha Bíblia está ali, mas as pessoas antes reconheciam um crente com a Bíblia na mão. Hoje eles conseguem reconhecer um crente. Hoje é domingo. Quantas pessoas vieram com a Bíblia de papel na mão? Eu mesmo não venho. As pessoas olham, ele pode ir para qualquer lugar. Hoje em dia os jovens não podem mais nem perguntar para os jovens ou as crianças, perguntar para os adolescentes, perguntar para as mães. Onde vão aquelas pessoas com tantos livros pretos nas mãos? Para onde eles vão? Nós não somos identificados nem mais pela Bíblia em nossas mãos. Porque nós trocamos a Bíblia, isso não é errado, ajuda muito você falar, porque você escreve tudo aqui. Mas falta um pouco de mostrar quem nós somos, quem nós somos, o que nós somos, para quem nós estamos aqui. É para mim mesmo? Não, é para servir os outros, é para mostrar aos outros. Se não fosse alguém pregando um dia para mim, eu nunca teria me convertido. E eu era uma pessoa difícil, amados, eu era uma pessoa difícil. Mas alguém, independente de, e apesar de, pregou para mim, me mostrou quem era Jesus. E as pessoas esperam isso de nós, mesmo sem saber, as pessoas estão esperando Cristo, porque buscam em todos os lugares, mas não encontram, só encontram morte e destruição, loucura. O que parece ser bom no começo, no final vira loucura, porque se Deus não está no negócio, quem está no negócio é o diabo. Pode ser qualquer situação, pode ser qualquer momento de prazer, ou de alegria, ou de satisfação. Se Deus não está no negócio, quem está no negócio é o diabo. Ah não, eu sou bonzinho, eu faço tudo certo. Não adianta. Se você não tem Deus junto com você, o diabo está do seu lado. É o diabo que está do lado das pessoas. E nós não sabemos quem vai se converter, nós não sabemos quem vai aceitar Jesus, não sabemos, esse papel não cabe a nós. Quem convence é o Espírito Santo, quem convence é a palavra. O trabalho que eles fazem no Sozo lá, você podia pensar assim, não, esses aí já não tem mais jeito, mas eles veem que eles têm jeito. Jesus vê eles, ou os vê, ou Jesus os enxerga. Jesus está vendo eles. E vocês, seguindo uma orientação, estão indo lá, pregando o Evangelho. Mas no seu trabalho você pode fazer a mesma coisa. Aonde você estiver, você pode fazer a mesma coisa. Na sua faculdade, você pode fazer a mesma coisa. Em qualquer lugar você pode falar de Jesus. Eu estava vendo um jogo da Premier League da Inglaterra. E eles estão no mês que, acho que é Ramadã, né? Um mês que eles comem, tem um horário para comer, fazem um jejum. E tem um horário do jogo que eles param o jogo para os jogadores que são muçulmanos comerem. Mas para os cristãos não tem mais esse respeito. Se você pegar a sua camisa lá e levantar o nome de Jesus Cristo lá, você pode ser punido por isso. Porque eles não querem mais a nossa religião. Esses países da Europa foram os que trouxeram, a Inglaterra trouxe o Evangelho para o Brasil. E hoje estão indo brasileiros para lá para levar o Evangelho porque eles, não todos, mas a maioria esqueceu de Cristo. Porque houve uma organização para se pregar uma outra palavra, que não é essa palavra que está na Bíblia. Uma outra organização. Que nós deixamos de pregar o Evangelho e perceber que nós precisamos avançar. Um pastor, às vezes, me explicou que um crente parado é como uma escada rolante que está descendo e você tentando subir. Se você parar, ela te traz de volta. Um crente não pode parar, nunca. O Evangelho nunca pode parar, ele tem que avançar, crescer sempre, 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 sempre. Vamos lá. Jesus, ele nos alerta para não perdermos tempo. Para não perdermos tempo com coisas fúteis ou inúteis. E ele fala em Mateus 12:36.
Vocês perceberem, todos os versículos que eu vou falar para vocês tem a palavra palavra. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Não podemos perder mais tempo com fofoca, com brigas, com contendas, com traições, com enganos, com mentiras. Isso não deveria mais nem fazer parte da nossa vida. Não deveria. Ou aquele, eu estou cansado, eu estou com preguiça, deixa para outro fazer. Ou, eu mereço mais que ele. Eu que deveria estar lá. Eu que deveria falar. Eu que tenho mais palavras. Eu que poderia falar isso, eu estudei esse assunto. Não podemos mais perder tempo. Cada um que vem aqui em cima, ou que fala de Jesus, eu fico tão contente. Vocês não imaginam tão contente que eu fico. Porque é uma responsabilidade tão grande. Quando alguém vem aqui e fala do amor de Jesus, os meninos sempre falam que estou sempre chorando, porque eu me emociono com a palavra. Porque ela não é porque não é uma emoção frívola ou fugaz, não é uma emoção verdadeira, porque eu me concentro na palavra. Por isso que às vezes eu pego os adolescentes mexendo no celular, eu tenho vontade de dar um tapa no celular. Na hora do pastor estar pregando aqui, eles estão lá. Você não está prestando atenção naquilo que é mais importante para a sua vida, o que vai fazer crescer, o que vai fazer avançar. Eu não tive oportunidade de conhecer essa palavra antes, quando eu era jovenzinho. Fui conhecer mais velho. Mas eu sinto tanta falta. Eu falei, eu podia estar muito bem mais preparado, eu podia ter feito tanta coisa certa e não ter errado tanto na minha vida. E as pessoas não dão valor, não dão valor. Ouvem, passa pelo dentro, já viu um desenho que você passa por aqui, a fumacinha e sai do outro lado? É o que acontece, você entra a palavra por um ouvido e sai pelo outro, não pratica, não tem um processo igual o Marquinhos falou. A gente tem um processo em ouvir e acontecer, existe o praticar. Não praticamos a palavra e queremos os resultados. Não praticamos a palavra e queremos alcançar coisas que nós desejamos, mas nós não praticamos, não fazemos os meios para alcançar os fins. E Jesus recrimina aqui, ele fala, não percam tempo com coisas inúteis, não fale coisas que são desnecessárias, não fale palavras para magoar, não faça palavras para aparecer, tudo que você fale, fale segundo o que está escrito, o que está na palavra. Eu queria ler, por favor, Lucas 19, do 11 em diante. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia descer logo. No 12. Então Jesus disse, certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse, vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até minha volta. Jesus, quando subiu, ele deixou para a humanidade o Consolador, o Espírito Santo para nos direcionar. Ele deixou sua palavra para que nós fizéssemos algo com ela, para que nós pregássemos o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Ide às nações e pregai o Evangelho. Foi isso que Deus fez. Ele nos deu talentos, nos deu moedas de ouro, nos deu coisas preciosas, coisas que veio direto do reino, porque Jesus era a encarnação da palavra. Ele trouxe o que Deus faria, foi o que ele fez aqui na terra, porque ele disse que o que eu faço é o que meu Deus faria, e se você vê a mim, você vê a Deus. Por isso que ele foi o maior exemplo
do que nós deveríamos fazer. Jesus mostrou a fraqueza dos discípulos, mostrou os erros dos discípulos. Desde o começo de Gênesis até Apocalipse, ele mostra homens que falham, porque você também é passível de falha. Mas ele disse que você tinha que perseverar. Ele disse que você tinha que se arrepender. Ele disse que você tinha que mudar os seus caminhos. Ele disse que quando você nasce de novo, você é nova criatura. Ele disse que você tem que se arrepender e mudar aquilo que você faz hoje. Ao invés de você ir... Existe na física existe direção e sentido. Essa é a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Para lá é um sentido e para lá é outro sentido. Isso é física. Você pode estar na direção, mas você pode estar indo no sentido errado. O sentido é aquele. Você está falando da palavra, mas está falando errado. Ele quer que você vá para lá e não vá para lá. Deus quer que você ministre as pessoas como Ele quer que você ministre, não do jeito que você quer. E vocês sabem o que aconteceu aqui mais para frente. Uns investiram as moedas e ganharam mais. Ganharam 10, não sei a quantidade. Mas um só, o mais tolo de todos, pegou a moeda e escondeu. Não esconda aquilo que Deus te deu. Não esconda o poder que habita dentro de vocês. Há poder dentro de vocês para fazer as coisas. Há um poder para transformar, para mudar a vida de pessoas, para mudar famílias, para mudar o ambiente onde você chega. Só que você precisa falar sobre esse ambiente. Você precisa declarar sobre esse ambiente a palavra de Deus. Não guarde aquilo que Deus deu para você. Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito para você. Você sabe qual é? Aí eu falo, os propósitos de Deus são grandes para você, mas às vezes o grande de Deus para você é salvar uma vida, ou é salvar uma família, e para outros é salvar uma nação, é para mudar o destino de uma nação. Para isso, Deus não tem problema com isso. Você não é menor ou maior para Deus porque você salva uma família, uma pessoa, ou salva 100 pessoas, ou salva 1 milhão de pessoas. Existe um galardão no céu para aqueles que vão cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Mas ele não está dizendo que o propósito do Billy Graham é maior do que o propósito do pastor. Ele está dizendo que cada um tem o seu propósito. E se você cumprir o seu propósito, você vai ser abençoado. E você vai ter um galardão. O que eu falo sempre é, não faça menos do que Deus quer que você faça, nem mais do que Ele quer que você faça. Porque você tropeça se você corre mais do que você devia. E você também atrapalha os outros quando você corre menos do que você devia. Eu falei para vocês que eu estava com pressa de fazer as coisas. E esses dias eu vim do carrão até o Arthur Alvim correndo. São 8 quilômetros. Há uns anos atrás isso era muito mais fácil para mim, né? Hoje em dia foi cansativo. Eu não posso mais fazer aquilo que os outros, na minha idade, eu fazia há uns 10 anos atrás. Eu tenho que treinar muito mais, eu tenho para poder recuperar o meu corpo. Já perdi 5 quilos. A Simara não gosta que eu muito magra, falou que não pode emagrecer muito, porque ela falou que eu fico feio. Tá vendo? Mas o que eu quero dizer com isso é que aproveitem sua juventude, vocês que são jovens, vocês que são adolescentes, porque tem coisas que vocês fazem agora que daqui a uns anos vocês não vão mais conseguir fazer. Por limitação do corpo, por a limitação familiar que vocês vão ter. Então não se preocupem em namorar cedo, não se preocupem em ter compromissos. Não é necessário isso. Quando chegar o tempo e a hora certa vai acontecer. Não se preocupem com isso, não se preocupem. Estejam nos caminhos do Senhor, que tudo vai acontecer no tempo certo. Tudo vai acontecer no tempo certo. Não precipitem os tempos, não precipitem os tempos. Eu só queria falar para vocês que Jesus é a palavra, então vamos ler João do 1 ao 4. Evangelho de João do 1 ao 4. Do 1 primeiro, por favor. João 1 até o 4. Aí. No começo, aquele que é a palavra já existia, Jesus.
E ele estava com Deus, e ele era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Para mim, isso aqui não precisa nem explanar sobre isso. É só você ouvir que você já se maravilha com isso. No 10 diz assim: a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho do único Pai. Jesus deixou tudo por sua causa, Cecília. Ele deixou seu pai, veio aqui para... Não deixou o pai no sentido de deixar, de se apartar dele, mas ele... Sabe quando seu filho, eu e a Sofia, for se casar, ela vai deixar a minha casa, ela não vai deixar de ser minha filha. Mas ela vai sair de perto de mim. Ela não vai ter o abraço que eu dou. Ela não vai ter os chocolates que eu levo para ela. Não vai ter as broncas que eu dou nela de vez em quando. Vai ser outra pessoa que vai cuidar dela. Apesar de eu estar sempre cuidando dela em oração e cuidando, eu vou me apartar dela. Assim Jesus fez de Deus. Eu vou me apartar e vou viver como um humano. Eu vou ter as necessidades deles. Eu vou comer. Eu vou ter dor de barriga. Eu vou ter qualquer coisa. Mas Jesus deixou o que ele era como divino para se tornar um homem e viver no nosso meio, sentir as nossas necessidades, cansaço, chorar, ter sede, comer. Tudo isso ele deixou, toda essa vontade, todas essas coisas ele quando ele deixou o céu, ele passou a ter como homem. E foi por causa de nós que ele fez isso, por causa de um amor que nós não compreendemos ainda o tamanho dele. Nós achamos que compreendemos o amor de Deus, mas nós ainda não temos dimensão de tão grande esse amor, porque esses dias eu estava analisando quantas coisas eu já errei desde que eu nasci. Quantas coisas já fiz erradas desde que eu nasci. E Deus continua me amando, continua me direcionando, falando, não, como um pai, não faz assim, faz assim. Pegou na minha mão, me levou, me instruiu, pegou na minha orelha, puxou minha orelha, me colocou de castigo, me fez coisas tão assim que eu falava assim, por que eu estou passando por isso? Mas era por minha culpa. O mundo passa pelas coisas por culpa própria. Não é Deus que quer, não é Deus que deseja nós passarmos por algumas coisas que nós passamos aqui na terra. Mas dilema, eu falei que a gente ficar preso dentro das igrejas. A palavra de Deus, ela pode ser aceita ou pode ser rejeitada. O que falta para isso acontecer? Ela ser aceita ou rejeitada? A palavra ser pregada, ser ministrada às pessoas. Porque como eu posso falar que alguém não sabe quem é Cristo? Aquele cara lá não tem jeito. Aquele cara lá já era. Se ele nunca ouviu falar de Cristo, se ele não teve a oportunidade de falar de Cristo. Existem pessoas, e vocês se surpreendam, porque muitos aqui nasceram num berço evangélico, num berço cristão, que não conhecem a Bíblia. Não conhecem. Eu e a Simara presenciamos uma menina alguns anos atrás, que ela falava assim, mas eu não sei o que é isso. Eu não sei. Nunca foi apresentada a Bíblia. Nunca. Era uma moça jovem, assim, nunca conheceu a Bíblia. Sabia que existia, mas não sabia o que tinha lá, não sabia de nada. E aí você fala assim, não, mas isso é impossível com tanto de informação. Tanta informação. Mas sua rede social, ela traz o quê?
coisas cristãs, coisas bíblicas, fala de Jesus, homens de Deus. Mas quem nunca pesquisou a Bíblia ou a palavra de Deus, aparece o quê? Vai aparecer Deus lá? Existe um algoritmo que proíbe isso. Tudo aquilo que você curte ou que você gosta é aquilo que ele vai te trazer. Ele fomenta a sua fome. Ele te dá mais oportunidade de você ver coisas que você quer ver. Se você quer ver carro, eu sigo uns caras aqui que tem umas picapes aí, toda hora vem alguém com picape. Toda hora vem alguém com picape. Por quê? É o que eu gosto. É o que eu curto. Então, se você imagina que a pessoa tem rede social e na rede social fala tudo de Jesus, você vai, não, ela tem a oportunidade de não ver, porque não é aquilo que ela está acostumada a ver. Ela vê novela, ela vê filme, ela vê série, ela vê jogos, ela vê carros, ela vê música, mas ela não vê nada de Cristo, então nunca vai vir nada de Cristo para ela. É preciso abrir a porta, pedir licença e falar para ela de Cristo. Senão ela nunca vai saber. João 5:24. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. João 12:48. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão juiz dessa pessoa no último dia. Mas Deus precisa dizer, no 12:48 diz assim, Deus precisa dizer, porque Ele diz, se eu rejeito é algo que eu escuto. Eu não posso rejeitar algo que eu não escuto, que eu não vejo. Só posso rejeitar algo que eu conheço. Eu falo, não, isso eu não quero. Então se o mundo não conhece a Cristo, ele não o rejeita de propósito, rejeita por minha culpa, porque eu não falo de Cristo para ele. Se meu vizinho não conhece a Cristo, ele rejeita a Cristo inconscientemente, porque ele não sabe nem quem é Cristo. Ou se eu dou um mau testemunho de Cristo, ele rejeita a Cristo pelo meu mau testemunho. Aí ele conhece a Cristo, ele sabe que você é servo de Cristo, mas ele fala, esse Cristo eu não quero. Eu tenho paz com a minha família, para que eu vou procurar esse Cristo? Para ter confusão com a minha família, para ter briga, para ter discórdia, para ter gritaria, para ter traição, para ter engano. Isso aí o mundo já está cheio. Não preciso desse Cristo aí que põe um monte de regra, um monte de doutrina, e no final das contas, no balaio dos gatos, no final dá tudo no mesmo, o resultado é o mesmo. As pessoas leem em você, as pessoas querem ver Cristo em você, porque as pessoas falam assim, é crente, mas quando você faz alguma coisa errada, está vendo? É crente. Depois vem falar da palavra para mim. Eles acham que você não é nada, mas quando você faz alguma coisa errada, pô, o cara dizia que era tudo, agora faz as mesmas coisas que eu faço. Eu vou falar uma palavra aqui que isso Deus me deu de madrugada. Não sei se alguém já falou isso algum dia, tá? Mas viver sem Cristo é morte eterna. Morrer com Cristo é certeza de vida eterna. Viver sem Cristo é morte eterna. Morrer com Cristo é certeza de vida eterna. Deus me trouxe isso de madrugada, quando eu estava orando. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou investir em jejum. Porque eu fico tão sensível quando eu fico em jejum. Hoje eu acordei cedo, eu falei, vou ler mais um pouco da palavra. Eu fui dormir umas 2 da manhã, acordei às 5, aí eu vou ler mais a palavra. Eu fui fazer um café. Aí eu fiz o café, e eu adoro café, eu amo café. Na hora que eu fui tomar o café, eu falei, estou de jejum. Aí o café está lá até agora. Mas tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Não é um café que vai fazer eu perder meu compromisso com Cristo. Não é um prato de lentilha
que nós podemos trocar por a palavra de Cristo. Não é um prato de lentilha que nós trocamos. Não troco por nada. Não troco por um café, eu não troco por uma amizade, eu não troco por nada. Eu não troco por um emprego, eu não troco por um salário. Eu não troco por uma amizade. Eu não troco por um carro, eu não troco por um momento de alegria, eu não troco por nada. A minha maior alegria vai ser no dia que eu encontrar Cristo e Ele falar assim: eu te conheço, eu te vi, eu te vi, eu te vi, eu te vi, Fernando, eu te vi. Se Deus puder falar para você e falar: eu te vi, você completou a carreira. Você completou aquilo que Deus queria aqui na terra. Porque se Deus virar as costas para você, é como se Ele dissesse assim: você não fez o que eu queria, afasta de mim porque eu não te conheço. As pessoas te reconheciam, as pessoas te admiravam, mas eu não te conheço. Você não saiu no Instagram do céu. Eu não te conheço. Você não foi a série que eu assisti. Você não foi aquele cara que eu admirava. Você não era aquela mulher que eu reconhecia. Você era reconhecido pelos homens, buscava galardões e abraço de homens e aplauso de homens. Por isso que eu falo, pregar o Evangelho não é procurar aplausos, nem abraços, nem elogios. É carregar a nossa cruz, como o pastor já falou aqui. Carregar, cada um tem que pegar a sua cruz e carregar. É sofrer pelo Evangelho. É pagar o preço pelo Evangelho. Não é pagar o preço maior que Jesus, não é isso. Você sabe que não é. O preço que Ele pagou, ninguém vai conseguir pagar. Mas é pagar o seu preço, é se esforçar para pregar o Evangelho. É dizer não para algumas coisas, é dizer sim para algumas coisas que Deus tem para a sua vida. É uma manhã de um domingo de Páscoa. Essa igreja teria que estar cheia. Ah não, eu só vou à tarde. Ah, eu só vou de manhã. Essa igreja era para estar cheia, porque é um domingo de Páscoa onde nós comemoramos, onde o próprio mundo reconhece. É feriado hoje por causa de Cristo. É por causa daquele momento. É por causa da Santa Ceia. Não é por causa de um coelho, não é por causa de um ovo, não é por causa de um chocolate. É por causa do que tem na palavra. É porque tem na palavra. É porque Deus libertou um povo, e você é esse povo, da escravidão, do jugo de Satanás. O povo do Egito foi liberto por um Deus que libertou você também. E hoje nós não somos mais igual nós éramos antes. E essa palavra ela não é para te fazer correr, mas ela é para te fazer correr por dentro. Falar assim: eu sou o que Deus quer que eu seja. Eu serei, eu estou buscando isso. Eu estou mudado, eu sou outra pessoa. A gente vê evoluções de pessoas aqui, porque se colocam numa posição de ser mudados. Se colocam numa posição de ser transformados. Se colocam numa posição de reconhecer que precisam avançar. No nosso trabalho a gente é sempre cobrado. Todo ano eu tenho metas assim, que são cada vez mais duras, mais arrojadas. Onde eu trabalhava com 10, hoje eu trabalho com 4. E assim, a gente tem que mostrar que a gente consegue fazer mais e ter mais tempo. O que o nosso chefe pede é: me dá seu tempo. Você gasta 2 horas para fazer, eu quero que você faça em 1 hora. Desenvolva tecnologia, desenvolva o que seja. Eu vou naquele chat lá, GTA, só sei que sabe lá. É o OpenAI, é uma inteligência artificial. Tudo que você pergunta nele, lá tem. Quer fazer um cálculo, você coloca lá: eu quero calcular essa matriz aqui, ele te dá como calcular. Qualquer coisa que você pergunta, esse site te dá. Ele pesquisa tudo que está no Google e ele traz a informação. Se você perguntar quem é Jesus, ele vai te responder quem é Jesus. Se você falar como fazer um bolo, ele vai te responder como fazer o bolo. Como calcular uma integral, ele vai te dizer como calcular uma integral.
é uma inteligência artificial. Só que essa inteligência artificial não é maior que Jesus. Não é maior que Jesus. Então eu não me rendo a uma inteligência artificial. Eu tenho uma inteligência que ela é sobrenatural dentro de mim. Sobrenatural. Sobrenatural. Esse mundo pode me ajudar a conquistar as coisas, a fazer coisas. A sabedoria do homem pode fazer isso. Mas a minha salvação, esse mundo não pode. Só quem pode é Cristo. É aceitar a Cristo. E você precisa pregar isso para as pessoas, para que a gente não passe mais por uma situação que eu passei, de ir a um lugar onde se deveria falar de Cristo, não se fala mais. Por culpa minha. Por culpa minha. Os jovens têm grande responsabilidade. E não é peso para vocês, é grande responsabilidade de pregar o Evangelho nos colégios, nas faculdades, nas universidades, nos doutorados, nas empresas onde vocês vão começar a trabalhar. Porque hoje se fala de tudo. Se idolatra o homem, se idolatra o que o homem escolhe ser. Você pode ser o que você quiser, mas não se idolatra mais a Deus. Esquecemos de amar a Deus. Esquecemos de falar do nome de Deus. Esquecemos. Mas aqui dentro não. Aqui dentro nós temos homens e mulheres preparados para falar do amor de Deus. Nós temos sido preparados. O que eu já escutei de palavra aqui, amados, era para eu ser um doutor na palavra. Para eu ser um doutor, me falar as coisas e eu responder na lata, assim. Porque a gente sempre admira o pastor. Ele está aqui, ele não sabe que eu não sou puxa-saco, eu estou falando a verdade. A Simara sempre comenta, como o pastor é sábio. Como o pastor é sábio. Como o pastor é sábio. E não é a inteligência de homens, é a inteligência que Deus coloca nele, é uma inteligência sobrenatural, é uma inteligência que o Espírito revela, da parte de Deus na vida dele, ele nos comunica. Porque muitas vezes você fala assim, por que o pastor está falando isso? Quem foi que foi falar para ele do meu problema? É o Espírito Santo que comunica a ele, e ele nos fala. E ele tem palavra de correção, tem palavra de exortação, tem palavra de crescimento, tem palavra de avanço, tem palavra que transforma, que forma a nossa vida, que forma a nossa opinião, que forma o nosso caráter. E às vezes nós não damos atenção. No domingo de Páscoa, de manhã, temos poucas pessoas. Não que você não seja importante. Vocês são importantes. E Deus está falando assim, eu te vi naquele domingo de Páscoa que você deixou de dormir para estar na igreja. Mas seria muito bom se tivesse mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Não é para ver o Jorlan, é para ver a palavra de Deus. É para ouvir a palavra de Deus. É para aprender de Deus. Eu vou acabar. E por fim, eu queria ler Apocalipse. Eu tinha mais coisas para ler, mas já acabou meu tempo. Apocalipse 22, 19. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas nesse livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida. Eu vou começar de novo, perdoe. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas nesse livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também da sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Essa palavra precisa ser cumprida na íntegra. Não pode ser nem um pouco, tem que ser cumprida na íntegra. Se nós não fizermos os mandamentos de Cristo como Ele quer que nós façamos, como Deus falou com Moisés lá nos 10 mandamentos, como Jesus falou, amai a Deus acima de todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo. Se você só amar a Deus e não amar o próximo, já era. Se você não cumprir um dos 10 mandamentos, está errado. Essa palavra tem que ser cumprida na íntegra. E aí está
aqui está o grande problema do mundo, que tiram as partes boas, pregam as partes boas, os coachings que a gente fala, não todos, mas pregam as partes boas, mas esquece de dizer que Jesus também é justiça, Deus também é justiça. Ele não se tira uma palavra, não se pega um versículo e se entende todo o contexto. É preciso ler todo o contexto do que está no capítulo para entender um versículo. As pessoas falam que com Deus você pode suportar todas as coisas, mas Ele não fala o que você tem que fazer para suportar todas as coisas. Não é só estar com Deus, tem que seguir os princípios, a palavra profética. O grupo de louvor pode subir? A gente vai terminar? Tem mais um louvor? Tem ou não? Não, pode. Hã? Tem tempo para música. Isso é uma benção. Fiquem de pé, amados. O que eu queria dizer para vocês é que essa palavra, ela não pode parar em você. Essa palavra que é Cristo, ela salva, e ela transforma, e ela muda a vida de pessoas. É como ela mudou a sua vida, e ela está mudando ainda. Ela está te aperfeiçoando ainda. Ela precisa sair da sua boca e aperfeiçoar outras pessoas também. Não é estar aqui em cima, é estar onde você está, no lugar que você está, e pregar o Evangelho, e falar de Cristo. O mais importante é que é Cristo, não somos nós. Tudo é por Ele, tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada teria sido feito. Você está aqui por Ele. Garanto que você não viria aqui, a não ser minha esposa, para me ver na manhã de domingo. Você veio aqui por causa de Cristo. E Ele te vê. E Ele sabe o que você tem feito. Cada coisa que você tem feito, Ele tem visto. Então, continue praticando essa palavra. E você vai ser abençoado. Aleluia. Amém? Vão em paz. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!